Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o ser Cambone, né? O Cambone é peça importantíssima no ritual da Umbanda. Ele auxilia as entidades, ele auxilia a assistência, ele doa energia para o trabalho espiritual, ele aprende. A maioria dos filhos de fé iniciam a sua jornada dentro dos terreiros sendo cambones. E a grande maioria depois passa por todo o processo de desenvolvimento e depois para o atendimento. Mas isso nem sempre é regra. Existem muitas pessoas que entram dentro dos terreiros por amor e por fé, mesmo sem ter uma mediunidade ou mesmo sabendo que vão estar lá para servir apenas entre aspas, aceitam de coração. Então, são cambones que às vezes não vão entrar em gira, mas que vão ser fundamentais para o trabalho espiritual de uma casa. Então, eu queria falar para vocês da importância, e eu queria falar para vocês do significado disso, porque muitas vezes dentro dos terreiros as pessoas acham que o Cambone é menos, ou que o Cambone serve apenas para servir a entidade, para acender um cigarro, um charuto, para pegar um copo d'água, para marcar um banho. O Cambone está ali também para servir, mas muito para aprender. A maioria de vocês acredito que saiba, mas eu tenho muito tempo de Umbanda. Eu acho que eu tenho de Umbanda desde que eu nasci, desde que eu estava dentro da barriga da minha mãe, dentro de terreiro, efetivamente, desde os meus, sei lá, eu já perdi as contas, mas eu acho que eu entrei mesmo, eu tinha uns 14 anos, 15 mais ou menos. Antes era frequentadora assídua, porque minha mãe já trabalhava. E durante, sei lá, mais de 8 anos, eu fui Cambone. Então, eu posso falar para vocês de cadeira que 80% do que eu aprendi na minha vida espiritual foi sendo Cambone. Então, o Cambone não é apenas aquela pessoa que serve, mas é aquela pessoa que observa, é aquela pessoa que doa, é aquela pessoa que também suga, é aquela pessoa que compreende, que zela pelos seus irmãos, que zela pelo trabalho e que faz todo o trabalho acontecer de maneira fluida, né? Eu falo sempre que a melhor escola é ser Cambone, porque enquanto você está ali, você está ouvindo e você está aprendendo na prática diária o trabalho das entidades. Você está podendo aprender sobre ervas, sobre banho, sobre mandinga, sobre orixá, sobre os pontos riscados, sobre a magia toda, sobre o plano espiritual, o que acontece, para a gente conseguir entender melhor. Então, ser Cambone não é só, é muito importante, entendeu? O ser Cambone zela pelo médium que está encangado trabalhando, para que não aconteça nada conosco fisicamente. Uma saia que pega fogo, uma calça que pega fogo, um tombo que se leva, a cabeça que bate, esse tipo de coisa. Ele ajuda na comunicação da entidade com assistência, porque muitas vezes a entidade fala de um jeito e as pessoas não conseguem entender, ou tem palavras que as pessoas não conseguem entender. Ele ajuda na dinâmica toda da coisa, pega a gente, leva a gente, chama, ajuda ali a socorrer uma coisa ou outra. Então, mas eu queria que ficasse muito para vocês que ser Cambone é muito mais do que só acender cigarro, pegar água e chamar ficha.
E eu queria que vocês entendessem isso profundamente, porque o estar ali de Cambone exige uma ética muito grande, porque é um segredo. Muitas vezes a gente escuta coisas ali que as pessoas não contam nem para o seu travesseiro. São coisas muito particulares, muito íntimas. O momento do passe é um momento de confissão, praticamente, é um confessionário. As coisas que são ditas e ouvidas ali não podem sair dali. Não pode contar para o marido, não pode contar para a esposa, não pode contar dentro de casa numa conversa. Não pode. Diz respeito à ética, diz respeito ao sigilo, diz respeito à vida do outro, ao segredo do outro, às dores do outro. Não nos cabe julgamento. Às vezes as pessoas chegam e falam coisas para as entidades que a gente quer morrer ali, entendeu? A vida está toda desgramada, ele está preocupada com o marido e não sei o quê. Então, a gente não nos cabe julgar. Não nos cabe olhar para aquela pessoa que chega em busca de um auxílio com um olhar de reprovação, com um olhar de julgamento. Não nos cabe dar palpite. Não nos cabe passar receita. Não nos cabe apontar os dedos. Não é isso. A gente está lá para acolher, para explicar. Se a pessoa chega com um pensamento sobre a Umbanda, sobre o que a casa faz, nos cabe explicar e mostrar que não é isso, que não é assim, que lá é uma casa de fé, de caridade, que nós trabalhamos em nome do bem e da lei, né? Que a nossa Umbanda, a bandeira que a gente levanta é essa, que existe sim uma lei de plantação e de colheita. Você planta, você vai colher, não adianta você plantar uma coisa e querer colher outra. Existe sim uma lei de causa e efeito. Existe sim um julgamento que é divino e não nosso. Existem muitas coisas envolvidas nisso, mas a nós cabe apenas esclarecer e não julgar. A nós cabe orientar. Então, o ser Cambone, gente, é importante. E ter consciência dessa responsabilidade é muito, muito fundamental. Enquanto a gente é Cambone, a gente está aprendendo. Eu brinco muito em casa, eu falo muito sério também, que eu sinto muita falta, às vezes, das perguntas. Porque eu, quando era Cambone, o Anderson pode confirmar isso para vocês, eu perguntava o universo, não para ele, para as entidades. Eu via, riscou um ponto diferente. Se o pena azul chegava, riscava um ponto diferente que eu nunca tinha visto, ou mudava um elemento do ponto, eu ia lá, num momento que dava, que ele não estava atendendo, não era no meio do passe, obviamente, mas no momento que dava, eu ia lá e falava, padrinho, seu pena azul, eu vi que riscou um ponto diferente, por quê? O que significa? Ah, mas fez um elemento diferente. O que significa isso? Por que isso? Ah, eu via que ele passava um banho das mesmas ervas, representa para... Ah, a pessoa chegava carregada de egum, de alma, não sei o que, ele passava o banho com um determinado das ervas. Ele passava outro banho com outras ervas para outra... Eu ia perguntando, nossa, mas essa erva serve para isso? Aquela serve para aquilo? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Ah... Funciona desse jeito, funciona de outro jeito, mas como? Como é que eu vou saber? O que eu tenho que fazer? Eu ia perguntando. Então hoje, eu não sei tudo, nem vou saber, não vai ser nessa vida que eu vou aprender, mas se eu sei um pouco, foi assim que eu fui aprendendo. Depois eu fui nos livros, depois eu fui buscar, beber nas outras fontes, mas foi ali que eu aprendi. E eu sinto falta disso muito no terreiro. Eu sinto falta de todos estarem mais atentos ao trabalho. E quando eu digo atento, é atento ao trabalho que você está exercendo junto daquela entidade. Você tem que estar ali, quando você é Cambone de uma entidade, você tem que estar em comunhão com essa entidade, com esse médium. Por quê? Porque vocês vão trabalhar juntos. Quando a gente está numa corrente, todo mundo trabalha junto, todo mundo vibra junto. Mas quando você é Cambone desse médium, gente, você é a ligação mais forte ali.
São vocês dois, junto com o plano espiritual, que vão trabalhar juntos. Então, vocês precisam estar numa sintonia. Esse Cambone precisa conhecer as entidades, precisa saber quem elas são. Pergunta para o médium, olha, seu preto velho gosta do quê? Para eu já deixar aqui ajeitado. Seu caboclo usa o quê? Deixa aqui ajeitado. Seu baiano, não sei o quê. Chegou a entidade, a sua preocupação não tem que ser os outros, o serviço dos outros, o que está acontecendo no terreiro, tem que ser ali. Eu sei que hoje a casa está maior, a gente tem mais médio do que Cambone. Então fica mais difícil, porque a gente às vezes tem que desdobrar, um Cambone fica ali com 2, 3 entidades. Mas mesmo assim, gente, perguntem. Aprendam, absorvam. É o momento de absorver. Estar atento ao que está acontecendo, mas prestando atenção, zelando por aqueles que estão ali. Prestar atenção pedir um giz, não é sair correndo, é já deixar ali, entendeu? O isqueiro, o giz, umas velas, já deixar fácil de pegar, para não ficar aquela sambação dentro do terreiro, corre para lá, corre para cá, corre. Então, é estar atento ao trabalho, porque ser Cambone não é ser menos, muito pelo contrário, é ser um bandista como todos nós. Quem está encangado dando paz não é mais do que o que está ali do lado sendo Cambone, entendeu? É muito importante e é enriquecedor. Vocês hoje podem perguntar para os médios, para os filhos que estão atendendo há menos tempo, que começaram a atender há pouco tempo, se depois que a gente começa a atender, a gente tem a chance que, enquanto a gente é Cambone, a gente não tem mais oportunidade de conversar com as entidades, a gente não tem mais oportunidade de estar ali para ver, para aprender, para absorver. A gente ganha conhecimento de uma outra forma, mas a gente não consegue mais do jeito que a gente consegue sendo Cambone. E ser Cambone, gente, é uma delícia. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, a gente fica em pé a noite inteira correndo para lá e para cá, servindo, se desdobrando, pegando e não sei o quê. É um trabalho lindo de doação de energia, porque enquanto vocês estão ali, vocês estão doando energia. As suas entidades, mesmo que não incorporadas, elas estão ali trabalhando junto de todos nós. Então, ser Cambone, gente, é uma coisa maravilhosa dentro de um terreiro. Não é menos, muito pelo contrário. É onde a gente mais aprende, é onde a gente começa a abrir toda a nossa caminhada, certo? Eu espero que fique muito claro para vocês e eu estou à disposição de todos, tá? Beijo, um bom final de semana e que Oxalá abençoe a todos vocês.